A crítica é a arte de amar. É o que diz o crítico francês Jean Duché. Para ele, a crítica não é nada além de uma tentativa de comunhão entre duas sensibilidades, a do autor e a do amador, aquele que ama. Ela é uma criação que capta, mantém e prolonga a vitalidade das obras de arte e, portanto, também do cinema. A crítica é um estilo literário que surge a partir da relação entre uma obra e a sensibilidade desse espectador, que é o crítico. O juízo de valor é um ponto fundamental. Com seu gosto, seu repertório e visão de mundo, o crítico discorre em texto sobre a sua experiência estética, sobre o seu encontro com a obra. Escrever sobre filmes já era um costume desde as primeiras décadas do cinema. Um dos marcos da crítica é a revista francesa Cahiers du Cinéma, fundada nos anos 1950. Em meio a outras revistas de cinema da época, a Cahiers surgiu como um espaço de escrita e debate para críticos, que mais tarde se tornariam cineastas, como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Éric Rohmer. O famoso crítico e teórico André Bazin era um dos mentores dessa primeira época da Cahiers, revista que existe até hoje e tem uma vasta lista de textos importantes. Um dos mais notórios é Da Abjeção, escrito por Jacques Rivette em 1961. Pensando a unidade entre forma e moral, ética e estética, o crítico argumenta que o longa-metragem Capô, dirigido por Guy Pontecorvo, seria um filme desprezível pela forma como estetiza o horror dos campos de concentração. Rivette coloca em crise a cena em que uma personagem se atira sobre uma cerca elétrica e é vista num movimento de câmera que espetaculariza essa morte trágica. A sentença de Rivette: o homem que decide nesse instante fazer um movimento de aproximação da câmera, tomando cuidado de enquadrar exatamente a mão levantada no enquadramento final, é um homem que não tem direito a nada além do mais profundo desprezo. Esse trecho explicita a operação de juízo de valor estético e moral da crítica de cinema. Cada posição de câmera, cada movimento, cada corte é uma escolha ética e estética, a ser julgada pelo crítico. Para Rivette, Pontecorvo espetaculariza a morte, retirando dela toda a densidade. Ele afirma que um cineasta tem que se questionar sobre as suas escolhas, para então realizá-las com responsabilidade. Afinal, fazer um filme é mostrar coisas e, ao mesmo tempo, mostrá-las por um certo viés. Muori, infame! No, scusate! Questa scena, così com'è, non si può assolutamente girare. Anzi, non si deve girare. Stop! Giovanni, ma che cosa stai facendo? No, tesoro, il problema che ci dobbiamo porre è sì estetico, ma soprattutto etico. Ainda que os críticos franceses sejam os mais lembrados, onde há cinema, há crítica. No Brasil, revistas como a Cinearte já existiam desde os anos 1920. Mas um dos nomes fundamentais na crítica brasileira é o de Paulo Emílio Salles Gomes. Um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, ele foi um crítico engajado com a situação do cinema nacional. Seu ensaio, Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, demonstra esse compromisso ao analisar a situação colonial do cinema brasileiro, sempre com dificuldades de se desenvolver por conta da ocupação dos filmes estrangeiros. O comprometimento de Paulo Emílio com a nossa cultura ficou explícito na famosa e provocativa frase: "Até o pior filme brasileiro nos diz mais que o melhor filme estrangeiro." Como no caso francês da Cahiers, a crítica engajada no Brasil também esteve envolvida com o surgimento de um novo cinema, do cinema novo. Na esteira da crítica de Paulo Emílio, um texto de Glauber Rocha é publicado no Jornal de São Paulo, em 1960, comentando sobre a situação política e estética do documentário brasileiro na época, a partir de 2 curta-metragens, Aruanda e Arraial do Cabo. Além desse modelo de crítica ensaística extensa, havia também a crítica mais imediata, voltada para lançamentos e feita em textos curtos publicados na imprensa. Podemos analisar esse último caso em 2 textos com opiniões distintas sobre o filme Lance Maior, dirigido por Silvio Bach, que é sobre um triângulo amoroso entre jovens da Curitiba dos anos 1960. Jairo Ferreira, importante crítico e cineasta experimental, odiou o filme. Na crítica, publicada em sua coluna no jornal São Paulo Chimbum, em 1969,
Escreve que Bach tinha até boas intenções em retratar os jovens da classe média curitibana da época, mas questiona as atuações do filme. Em um trecho marcante, ele afirma que Lance Maior é uma telenovela mal feita. O espectador ri da sua ingenuidade. Acaba gostando de sua mediocridade. É interessante destacar a estratégia do crítico de falar em nome do público, como se representasse todos os espectadores. Já a crítica Ida Laura, em texto para Estado de São Paulo, aprovou o filme, ainda que apontasse alguns problemas. Ela sintetiza isso quando escreve que a exposição dos fatos resulta numa aproximação entre o espectador e o problema proposto. É a retomada do cotidiano, apanhado pela câmera em sua imanência vital. Dá para ver que cada pessoa exercendo a crítica tem parâmetros próprios, fazendo asserções a partir do seu gosto e repertório, sem perder de vista o meio para onde escreve. Se a crítica fala sobre o filme, ela também fala sobre quem a escreveu. Nesse sentido, o crítico Robin Hood aborda questões subjetivas e identitárias no texto Responsabilidades de um Crítico Gay de Cinema. Ele escreve que é importante que um crítico esteja consciente de que sua trajetória pessoal inevitavelmente afetará seu posicionamento teórico. Ou, como bem coloca o crítico Fábio Andrade, não consigo ser objetivo, pois não sou um objeto. Então, podemos definir a crítica como estilo literário em que se exerce o juízo de valor sobre uma obra específica, com o objetivo de avaliar ou refletir sobre a experiência estética provocada nesse encontro. E se os filmes se movimentam, com a crítica não é diferente. Hoje ela está muito mais na internet do que nos veículos impressos. Enquanto a crítica de jornal tinha limitações como o tamanho do texto, no digital ela tende a ser mais flexível. No início dos anos 2000, as revistas eletrônicas especializadas, como a Contracampo e a Cinética, compõem acervos diversificados, com abordagens em diferentes pontos de vista e debates acerca do fazer crítico. Já a crítica amadora ganhou espaço em sites e redes sociais, como o Letterboxd e o MDB, a partir dos anos 2010. Essa democratização é bem-vinda, mas dificulta delimitar o que é crítica e o que não é. Por isso, oficializar a profissão foi um dos motivos da criação da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e de coletivos como o Elviras. A Abracine é a primeira entidade a congregar críticos profissionais de todo o Brasil e tem o objetivo de organizar e divulgar a atividade em território nacional. Já o coletivo Elviras, de mulheres críticas de cinema, procura não só assinalar e debater as desigualdades de gênero na crítica, mas também se preocupa em propor ações que tragam equidade a esse campo, que historicamente é dominado por homens. Dentre seus vários propósitos, sejam eles criativos, teóricos ou políticos, é por essa constante reflexão que a crítica também participa da escrita da história do cinema, à medida que consegue desempenhar um papel na inscrição de um filme, de um cineasta, de um movimento, na memória, em permanente construção do cinema. What's fun about a movie full of ugly, slimy, mean-spirited, gloppy little monsters who run amok and attack innocent people? Our moviegoers so desperate for entertainment that this kind of trash can pass for fun. Whoa, wait a minute!